Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. O mundo está cada vez fabricando e comercializando mais armas. A pergunta é, e você como cristão? Também tem usado as armas espirituais providenciadas por Deus para dar vitória ao seu povo? Está no ar agora, Além dos Fatos. Estamos juntos, graças ao bom Deus. Sempre bom ter a sua companhia, sempre bom falar com você. Muito obrigado por sua audiência, por seu carinho, por sua amizade, suas orações, porque você também divulga Novo Tempo e talvez contribua para a manutenção desse ministério. Prazer, alegria sempre estar na sua companhia, poder entrar aí na sua casa, fazer parte do seu dia. Nós estamos, graças a Deus, sempre tendo contatos, e interação com nossos amigos. Eu quero aproveitar a oportunidade de mandar abraços para a Cristiane, o Joel e a Ana Clara, lá de Major Vieira, Santa Catarina. Essa é uma família de missionários que mora na cidade de Major Vieira. Inclusive, eles abraçam todo o pessoal aí da cidade, da comunidade, e que Deus abençoe a cidade de Major Vieira, em Santa Catarina. Quero abraçar também o Guilherme Velasquez, de Foz do Iguaçu, no Paraná. E ainda a Cirlane Sá, de Vila Nova de Imperatriz, no Maranhão. E o Sérgio Antônio Martins, de Sorocaba, São Paulo. Mas estes, é claro, são apenas alguns dos milhares e milhares de telespectadores da Novo Tempo, espalhados por todo o Brasil e pelo mundo. Onde quer que você esteja, que a bênção de Deus lhe acompanhe. Que o Senhor lhe faça vitorioso, lhe faça cada dia mais forte e abençoado. Eu quero apresentar um presente para você que a gente sempre mostra aqui no programa Além dos Fatos. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não possui essa bonita revista, é só você pedir que a gente lhe manda. Isso aqui é um presente que a Novo Tempo preparou para você, para lhe ajudar a compreender melhor a Bíblia. São 16 assuntos da Bíblia apresentados na revista, tá bem? Solicite, se você ainda não tem, a gente vai lhe mandar, vai chegar gratuitamente aí para você pelo correio. É só você entrar no blog do nosso programa, novotempo.com/além dos fatos. Se você preferir por telefone, é só ligar em horário comercial. Nosso DDD é 12 21 27 31 21. E acredite, isso é presente mesmo. É presente para valer. Vai chegar aí na sua casa e vai lhe ajudar na compreensão da Santa Bíblia. Você pode interagir conosco através das nossas redes sociais. Você pode entrar, por exemplo, no nosso Facebook, é facebook.com/além dos fatos. Ou então interagir conosco pelo Instagram, @além dos fatos NT. E todos os nossos programas, em todo esse período aí do Além dos Fatos, e os nossos programas todos estão no nosso canal no YouTube, youtube.com/além dos fatos NT. Você pode entrar lá e rever quantos programas você desejar. Como eu disse há pouco, o mundo tem cada dia fabricado, vendido, comercializado mais armas. Situação difícil, hein? Isso tem crescido em todo o planeta. Isso por conta da insegurança, por conta do medo, das guerras que se multiplicam por todas as partes. Por isso que o mundo está fabricando e vendendo cada vez mais armas. Confira a matéria. A venda de armas atingiu um nível recorde desde a Guerra Fria nos últimos 5 anos. A informação é do Instituto Independente CIPRI, que explicou que o aumento está relacionado com a demanda do Oriente Médio. A Ásia e Oceania representaram 43% das importações mundiais de armas convencionais em volume, no período de 2012 a 2016,
um aumento de 7,7% com relação ao período de 2007 a 2011. A Arábia Saudita foi o segundo maior importador de armas no mundo durante o período analisado, ficando atrás a Índia, que, ao contrário da China, ainda não conta com uma produção de nível nacional. Quando se fala em exportação, os Estados Unidos se mantêm em primeiro lugar, com 33% de cota de mercado, frente à Rússia, China, França e Alemanha. No Brasil, a venda de arma é fiscalizada. Para portar uma arma aqui, o cidadão precisa ser maior de 25 anos, não ter antecedentes criminais, ter residência fixa, ocupação lícita e aptidão técnica e psicológica. No entanto, campanhas de desarmamento foram realizadas em 3 edições no país. A última foi em 2011 e recolheu 27 mil armas. No mesmo ano, o governo federal iniciou uma nova investida no desarmamento. O Mapa da Violência, publicado em 2011, atribuiu às campanhas de desarmamento a redução no número de homicídios. Quem aderiu à ideia e entregou sua arma recebeu indenização em dinheiro entre R$100 e R$300. Será que você e eu, como cristãos, existe algum tipo de arma que nós podemos usar e até devemos usar? Pois eu vou lhe falar hoje especialmente de 2 armas que são muito próprias para serem usadas pelos cristãos. A gente pode usá-las e nós devemos usá-las, e eu já vou adiantar para você que são armas letais. Estas são fortes mesmo. Essas derrubam quem tem que derrubar. Mas antes, é claro, da gente abrir a Bíblia, vamos orar pedindo a orientação do Senhor. Pai querido, peço por Tua graça, como sempre fazes, Senhor, que por Tua bondade Tu nos ilumines, para que Tua palavra nos seja clara, compreensiva. Nós oramos, Pai, com gratidão, no santo nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para a gente abrir a Bíblia agora juntos no Evangelho de Marcos. Se você tem aí a Bíblia e quer acompanhar, vamos ao Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 14. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Detalhe, antes desse momento aqui, Jesus havia tido uma experiência singular com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Foi o chamado espetáculo da transfiguração. Você pode ler aqui mesmo no Evangelho de Marcos, nos versos anteriores aos que nós vamos ler agora. Foi algo maravilhoso. Pedro, Tiago e João ficaram encantados quando eles viram Jesus no alto do monte ser transfigurado. Suas roupas ficaram alvas como a neve. E a Bíblia diz que Jesus conversava com Moisés e Elias. Algo impressionante. Os discípulos ficaram encantados. Mas aí veja só o que o texto diz agora. Quando eles se aproximaram dos discípulos, referindo-se a Jesus e os 3 que estavam com ele, quando eles se aproximaram dos outros 9 discípulos, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutis com eles? Vamos parar um pouquinho aqui para a gente entender a situação. Jesus chega com 3 dos seus discípulos, depois de terem vivido o momento singular da transfiguração. A Bíblia diz que uma numerosa multidão estava junto dos outros 9. Os 9 que aguardavam Cristo e os 3 voltarem, os 9 estavam ali e junto com os 9 uma numerosa multidão. E o texto diz que os escribas, eles eram líderes religiosos na época. Eles eram considerados os intérpretes e aqueles que ensinavam as leis de Deus. Os escribas muitas vezes resistiam a Cristo e o ministério de Cristo, os ensinos de Cristo. Eles eram opositores. Estava havendo uma discussão entre os escribas e os 9 discípulos de Jesus. E a Bíblia diz que assim que Cristo chega, a multidão fica surpresa e a multidão recebe Jesus. Por que a surpresa? Talvez porque Jesus ainda estivesse com seu rosto iluminado pela glória maravilhosa que foi vivida no momento da transfiguração, ou quem sabe,
a surpresa da multidão tenha sido pelo fato de que Jesus chegou exatamente na hora, quando havia uma discussão entre os escribas e seus discípulos, e aparentemente os discípulos de Cristo estavam perdendo na discussão. Não era uma conversa, uma discussão nesse sentido de conversa, era uma briga mesmo. Os escribas contra os discípulos, e os discípulos de Cristo estavam sendo ridicularizados, estavam sendo humilhados, estavam sendo vencidos. Jesus chega na hora H. E olha o detalhe, a Bíblia diz que assim que Cristo chega, ele se aproxima dos discípulos e diz assim: o que é que vocês estão discutindo com eles? O que é? Imagine a cena. Jesus chega na hora da discussão entre os escribas e os discípulos de Cristo sendo humilhados, e Jesus chega, vai direto olhando nos olhos dos escribas e ele diz assim: o que foi? O que está vendo aí? O que é que vocês estão discutindo com eles, com os meus discípulos? E sabe qual foi a reação dos escribas? Ficaram quietinhos. Ficaram quietinhos. Não disseram uma palavra. E os discípulos de Cristo, que também estavam sendo humilhados, ridicularizados, vencidos na discussão, permaneceram quietos. Se você observar na Bíblia, você vai ver que então a Bíblia diz que um homem quebrou o silêncio. O homem que fala é o pai de um garoto que já há muito tempo vinha sendo possesso pelo diabo, pelo inimigo. Então, esse pai, ele leva seu filho a Cristo com a intenção de que Jesus libertasse seu garoto daquela situação de possessão demoníaca. Mas quando o pai chegou com o garoto, Jesus não estava. Ele pediu aos discípulos de Cristo que libertassem o menino, que libertassem o garoto, e os discípulos tentaram, mas não conseguiram. Por isso que os escribas estavam se aproveitando da situação. Os escribas estavam explorando aquele momento. Quando os discípulos tentaram expulsar o demônio, não conseguiram, e a multidão que estava ao redor percebeu, então os escribas se apresentaram e disseram: está vendo aí, eles não têm poder coisa nenhuma. Talvez eles até consigam expulsar um demônio fraco, mas um demônio forte eles não conseguem expulsar. Eles são impostores, não só eles, mas o mestre deles, e a discussão era nesse sentido. Os discípulos diminuindo, os escribas diminuindo o ministério de Cristo, o poder de Cristo, o poder dos seus apóstolos. De alguma maneira, os apóstolos tentavam se defender, mas, como se diz, contra fatos não há argumentos. O diabo estava lá, eles não conseguiam expulsar o demônio, então os escribas se sentiam vitoriosos, os discípulos estavam sendo humilhados, estavam sendo ridicularizados. Jesus chega na hora H, e ele vai logo nos olhos dos escribas e diz assim: o que é que vocês estão discutindo com eles? Por isso que nessa hora o pai do garoto entra em cena e diz assim: ó Senhor, eu tenho um filho que tem sido possesso desde que é garotinho. E muitas vezes, Senhor, ele cai no chão, ele rilha os dentes, ele vai se definhando, ele fica espumando. Senhor, é uma cena muito triste. Eu já fiz de tudo para tentar ajudar meu filho, mas não consigo. E aí eu trouxe aqui para que o Senhor o libertasse, mas como o Senhor não estava, eu pedi aos seus discípulos, eles tentaram, mas eles não puderam. E Jesus nessa hora disse assim: ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? A tristeza de Cristo era por ver que líderes religiosos, escribas, discutiam com seus discípulos, que também eram líderes religiosos, porém, eles estavam em discussão entre si e o demônio estava se aproveitando. O mal estava prevalecendo enquanto escribas e discípulos discutiam. Ninguém tinha poder, ninguém tinha autoridade e o mal estava prevalecendo. Nessa hora Jesus sente uma profunda tristeza por ver a incredulidade daquelas pessoas, sobretudo o espírito ruim dos escribas, que mal intencionados estavam explorando aquela situação. Ó geração incrédula, disse Cristo, até quando estarei convosco? Então Jesus pediu que o garoto fosse trazido à sua presença. E a Bíblia diz que quando o menino foi colocado diante de Cristo, então logo o diabo se apoderou dele. E o garoto foi jogado de um lado para o outro, e Jesus disse assim para o pai do menino: desde quando acontece isso com ele? E o pai disse: Senhor, há muito tempo, desde que ele é pequenininho. Muitas vezes o diabo o tem jogado no fogo, jogado na água, fazendo tudo para matá-lo. Senhor, disse o pai do menino, se tu podes,
faça alguma coisa para libertar meu filho. Se tu podes, disse o pai, ajuda-nos. Porque ajudar o filho era ajudar a ele mesmo. Ou você que tem filhos sabe do que estou falando. É assim, não é? Quando os nossos filhos são ajudados, nós próprios nos sentimos ajudados. Talvez nós, os pais, ficamos até mais agradecidos por algum bem que se faz aos nossos filhos do que eles próprios. Senhor, se tu podes, faz alguma coisa por nós. E nessa hora Jesus disse assim, se podes, tudo é possível ao que crê. É claro que Cristo não estava condenando aquele homem, que na sua simplicidade e humildade buscava ajuda, claro que não. Só o fato dele buscar Cristo já era uma demonstração de fé, já era uma demonstração de confiança. É como se Cristo estivesse dizendo assim para ele, ei, não tenha receio, é claro que é possível, tudo é possível ao que crê. E olha só a resposta do homem, eu leio para você aqui, Marcos capítulo 9, agora no verso 24, diz assim, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Que situação tremenda, hein? Um garoto sendo possesso pelo inimigo, um pai em lágrimas clamando ao Senhor por sua misericórdia, por sua ajuda. Uma vez, isso já faz bastante tempo, eu era estudante de teologia, lá no NASP Campus 1, em Santo Amaro, São Paulo, antigo IAE. E eu me lembro uma vez, nós estávamos lá na capela da Faculdade de Teologia, quando um pastor, ainda jovem, ele tinha apenas uns 2 anos de formado, ele foi fazer uma mensagem para a gente lá na capela. E ele contou que poucos dias antes daquele momento, quando esteve conosco, ele havia chegado para trabalhar num novo distrito pastoral. Assumiu algumas igrejas novas para trabalhar. E ele disse que um dia estava em casa quando um dos líderes da igreja telefonou para ele. E disse assim, pastor, nós temos uma situação aqui muito difícil. Tem uma jovem que está possessa pelo diabo. E a gente precisa muito da sua presença. Já vários irmãos da igreja estão aqui, nós temos orado, temos cantado, mas a situação não se resolve. O senhor pode vir? E ele disse assim que na hora pensou, claro que eu posso. Eu vou agora. E aí rapidamente desligou o telefone e já foi trocar de roupa, já pegou sua Bíblia. Enquanto ele se preparava, ele pensava assim, eu sou pastor, eu estudei para isso, eu me formei para isso, eu estudei hebraico, estudei grego, eu estou preparado para ajudar a igreja nessas emergências e lá vou eu, e pegou a sua Bíblia e foi embora. Quando chegou a casa, entrou e viu que a sala estava cheia. 2 homens, um à direita e outro à esquerda da moça, um segurava num braço, o outro segurava no outro, e a moça se remexia assim, um segurava, outro segurava, a sala cheia. Assim que o pastor entrou, claro que todas as atenções foram para o pastor. Todos pensaram, opa, o pastor chegou. E assim que ele chegou, que viu a cena, ele disse assim, soltem a moça. E os irmãos soltaram, claro. Geralmente a igreja obedece o pastor, não é? Isso é bíblico, inclusive, soltem a moça. E aí já soltaram a moça. E aí ele disse que quando soltaram a moça, ela arregalou os olhos, falou assim com uma voz de macho, com a voz de homem, uma voz bem grave, e disse assim, vou te pegar. E foi andando na direção dele. E nessa hora ele disse assim, segurem a moça. Ó, moral, hein? Chegou logo dizendo, soltem a moça. Quando ele viu a coisa feia, ele disse assim, segure a moça. Com a mesma autoridade que ele mandou soltar, ele mandou segurar. E ele disse, olha gente, só na hora que ela veio seguindo na minha direção, foi que eu percebi a gravidade da situação. Isso realmente não é fácil, hein? Isso é muito desagradável. Quando a gente sabe, nós que vivemos, né, no nosso nível natural, estamos diante do sobrenatural. Quando o sobrenatural é Deus, isso é maravilhoso, mas quando a gente percebe que o sobrenatural tem a ver com o inimigo de Deus, então é natural que nós nos sentimos preocupados, tensos e ansiosos. Lá estava Jesus, diante do sobrenatural. A Bíblia diz que quando o pai clama com lágrimas e diz assim, Senhor, se tu podes, faça alguma coisa para nos ajudar. E Jesus diz, sim, tudo é possível que crê. Nessa hora, então, a Bíblia diz que Jesus repreendeu o inimigo e disse, olha, saia deste garoto e nunca mais volte a ele.
Então, se você lê no texto, está escrito assim que o inimigo jogou o garoto para um lado e para o outro e o largou. A luta entre o bem e o mal, no íntimo daquele moço, foi tão intensa que ele ficou caído como se estivesse morto. As pessoas pensaram que ele estava morto. Mas aí diz a Bíblia que Jesus se abaixou, tocou o garoto e o levantou. O toque de Cristo restaurou suas forças. A palavra de Cristo lhe deu verdadeira liberdade. E então Jesus devolveu o garoto para o seu pai. Agora um detalhe interessante, observe aqui. Marcos capítulo 9, verso 28, está escrito: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Enquanto durante o dia, as horas do dia, enquanto o tempo ia passando, os discípulos, especialmente os 9, que foram ridicularizados pelos escribas porque não conseguiram expulsar o demônio, enquanto o tempo ia passando durante aquele dia, os 9 discípulos pensavam assim: afinal de contas, por que falhamos? Nós já vivemos essa experiência antes. O Senhor nos deu o poder para expulsar demônios e agora por que nós falhamos? Por que nós fomos humilhados? Isso não saía da cabeça deles. A primeira oportunidade que eles tiveram de estar em particular com Cristo, eles disseram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsá-lo? E você viu a resposta de Jesus? Ele disse assim: porque esta casta, esta raça, essa espécie não sai de modo algum, senão pela oração e pelo jejum. Porque o Senhor permitiu que seus discípulos passassem por aquela situação tão vexatória, para que eles entendessem que a vida cristã, em vez de ser um grande piquenique, é na verdade uma grande batalha. Nós todos, filhos de Deus, que cremos na palavra do Senhor e conscientemente seguimos o Senhor e lhe obedecemos, nós precisamos saber que estamos todos inseridos num grande conflito, num conflito cósmico entre o bem e o mal. Quando você assume Jesus, então você entra de vez, você entra de cabeça, você entra para valer nesse conflito. Todos precisamos saber disso. Existe um conflito espiritual entre o bem e o mal. Mas é claro que a gente não precisa ter medo, porque para vencermos nesse conflito espiritual, o Senhor providenciou armas espirituais para o seu povo. Os discípulos de Jesus precisavam saber que não seria suficiente terem conhecimento, não seria suficiente terem bonitas e boas palavras, eloquentes palavras. Eles precisavam saber que não seria suficiente terem alguma aparência condizente com o cristianismo. Eles precisariam ter poder para vencer o mal. E o poder viria se eles usassem as armas espirituais. Por isso que Jesus disse: essa casta, essa raça, essa espécie não sai senão a força de oração e jejum. Eu gosto do texto e quero compartilhá-lo com você, que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versos 10 a 12, está escrito assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quanto ao mais, diz Paulo, permaneçam firmes no Senhor, revestidos do seu poder, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que vocês estejam firmes contra as ciladas do diabo, porque nossa luta, diz Paulo, não é contra carne e sangue, não é contra gente, nossa luta é contra o maligno, contra forças espirituais do mal. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu quero compartilhar com você 2 armas espirituais conhecidas. A primeira é a oração, mencionada aqui por Cristo. Oh, sim, se o meu povo, diz o Senhor, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, diz Deus, se humilhar
e orar. Então eu ouvirei sua voz, eu vou perdoá-lo, eu vou abençoá-lo. Oh, a oração é uma magnífica arma, poderosa arma, arma letal para o cristão ser vitorioso nesse combate espiritual. Mas há uma outra arma também extraordinária. E eu agora cito a primeira carta de João, capítulo 2, verso 14. Quando João diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Oh, sim! Os jovens para os quais João primeiramente escreve, eles eram fortes. João elogia os jovens e diz assim: vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno. Qual a razão daqueles moços serem fortes? A palavra de Deus estava neles, estava na mente, estava no coração deles. O maligno estava sendo vencido, estava sendo derrotado, porque aqueles moços aprenderam a estudar a palavra do Senhor, interiorizá-la, obedecê-la, amá-la, respeitá-la, vivê-la. Por isso eles eram fortes, por isso eles foram vitoriosos. Você também quer ser um cristão vitorioso? Então use as armas espirituais. Seja um homem, seja uma mulher de oração. Não uma oração ou outra em algum momento, uma oração decorada, repetida, mecânica, oração sincera, que vem do âmago de sua alma. Nós precisamos aprender a viver em oração. E a outra forma de nós vencermos o inimigo, a palavra de Deus, ser estudada, ser praticada, ser compreendida e ser amada. Assim você e eu, nós todos vencemos no combate contra o mal. Que Deus lhe abençoe, que o Senhor continue orientando a sua vida. Vamos então orar juntos. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor, porque nesse conflito espiritual no qual todos estamos envolvidos, providenciaste armas para que nós usássemos, para que nós usemos e sejamos vitoriosos. Eu te peço, Pai, abençoa todos que participam dessa prece, para que sejamos homens e mulheres de oração, de estudo de Tua Palavra, para que assim vençamos o mal com o bem. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, continue guiando a sua vida e lembre-se do que a Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente se encontra então no próximo programa. Fique com Deus. Um abraço. Tchau.